Vamos dar início, então, à nossa discussão de caso. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos vocês. A gente mudou o dia, normalmente é quinta-feira, mas a gente, enfim, por conta de questões de horário, a gente fez terça-feira, hoje é terça-feira, mas a gente vai tentar manter a quinta-feira, que eu acho que é melhor para todos nós, tá? E, bom, mais uma vez a gente vai discutir um caso clínico, vocês vão ver, e um caso, evidentemente que é real, né? Eu falo isso, fica parecendo até que é uma ingenuidade da minha parte, mas o que eu quero dizer quando eu digo que o caso clínico é real é que ele não é metabolizado para se tornar óbvio. Ao contrário, a gente coloca ele da forma nua e crua, tá? Sem editar, sem falar, sem tirar, na verdade, a essência que é o raciocínio diagnóstico. No caso aqui, o caso é do Batistella, então o raciocínio diagnóstico que o Batistella fez na ocasião. Casos de consultórios reais de neurooftalmologia, que não tem jeito, gente, é assim que se aprende, não adianta ficar lendo no livro, é de trás para frente que a gente aprende, é da prática para a teoria. Eu digo isso por experiência própria, às vezes lê muita teoria, às vezes você chega lá na hora do consultório, na discussão de caso clínico no hospital mesmo, às vezes você trava. Então, essa discussão de caso aqui mostrando passo a passo de como foi o raciocínio clínico, enfim, e a correlação dos achados de exame com a clínica é que é o mais importante, e a gente não esquece. É impressionante como o caso clínico tem a capacidade de sedimentar a informação. É impressionante. Isso vocês vão ver aos poucos, vocês vão ver como vocês vão lembrar de coisas que a gente vem discutindo aqui nesses casos clínicos, eu garanto a vocês. Batistella, mais uma vez, obrigado. A sua participação aqui é essencial, você sabe disso. Você é mais do que, enfim, um parceiro. Você é quase dono aqui. Quando eu me aposentar, isso aqui vai ser seu. Tá? Obrigado, Fred. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todo mundo, né? A gente está aqui por causa de todo mundo, né? É isso E aí. vamos apresentar exatamente o que o Fred falou, né? Como é o raciocínio clínico, né? Como a gente vai andando com o caso, junto com o caso, né? Então, o caso de hoje é um paciente LM, 15 anos de idade, masculino. Ele chegou por uma história de que, aproximadamente 2 meses, estava apresentando alguma dificuldade para enxergar, e a mãe dele passou a notar que ele tinha um certo tremor nos olhos. Eu não sabia dizer direito se era um tremor, se às vezes ele desviava um pouquinho o olho, enfim, mas a queixa principal do paciente era justamente essa. Ele, no início do quadro, procurou um oftalmologista geral. O oftalmologista geral disse que ele examinou e disse ao paciente: olha, você tem edema de macula, né? A mãe e o paciente não sentiram muita firmeza com aquele oftalmologista geral, não consegui tirar mais detalhes, se era num olho, se era nos dois olhos, mas enfim, ela saiu dali e foi procurar um outro colega oftalmologista que, por acaso, era um retinólogo. Esse outro colega oftalmologista examinou o paciente, fez uma biodemácula, esse ele passou depois essa informação para mim. Olha, fiz uma biodemácula, fiz um OCT, não tem edema. Fiz até um campo visual no paciente, que veio um pouquinho alterado, mas depois de umas 2 semanas eu repeti, o campo visual ele melhorou, né, e eu julguei que fosse um efeito de aprendizado, mas a queixa do paciente persistia de uma dificuldade visual. Então, como a queixa do paciente persistia, ficou difícil do colega caracterizar melhor essa perda visual, ele não estava vendo nada além no exame, não via motivo para a queixa do paciente, então é aquela coisa, encaminha para o neurooftalmo, né? Você sabe que a gente é clínica de diagnóstico diferencial, né? E não sabe por que enxerga, sempre encaminha para o neurooftalmo. Esse aqui é o OCT que o paciente fez lá com o colega retinólogo. Ele me mandou não o arquivo digital, mas o arquivo impresso, então realmente não tinha nenhuma alteração na mácula do paciente. E esse aqui foi o primeiro exame que o paciente fez, que foi no dia 18 de agosto. Olho esquerdo, olho direito, foi um campo visual 32. O que vocês acham desse primeiro campo visual que o paciente fez?
olhando aqui os campos visuais, o que vocês tiram de informação? Isso, os índices de alguém está falando aqui, ó, os índices de confiabilidade, né? Os índices de confiabilidade no olho direito, não perdeu nenhum dos olhos, ele perdeu fixação. Falso negativo, 17% no olho direito, 9% no olho esquerdo. Não eu não acho que esses níveis sejam suficientes para comprometer tanto o campo visual. Geralmente, quando acima de 1/3, começa a comprometer mais o campo visual. Mas também não é um nível que a gente possa julgar super, super baixinho, né? Falso positivo, quase nada, né? E o que mais que vocês veem aí? O campo visual aqui, eu considero como um campo confiável, né? Aqui a Aline comenta, né? O direito tem um aspecto de trevo, quase chegando lá, quase chegou lá, quase, né? Esboçou perda periférica nos 2 olhos, isso, mais em olho esquerdo, que é digo direito, isso, mais em olho direito, o limiar foveal diminuído, né? Tem mesmo, tá? Vocês têm razão. Então vamos pegar aqui por olho, né? O campo visual tem uma certa alteração. Quando a gente fala em defeito de campo visual periférico, em campo visual computadorizado, lembra que a nossa periferia do campo visual computadorizado chega no máximo a 30 graus. Então, na verdade, ele é uma alteração que você pode até colocar como uma alteração central. É que ele está na periferia do que o computadorizado consegue medir. Mas ele tem uma redução difusa, eu diria, de sensibilidade, um pouco mais na periferia mesmo. E se reparar aqui, ó, realmente tem uma sensibilidade foveal mais baixa e aqui tem uma redução aqui bem pertinho da fóvea, né? Poderia ser talvez, será que é só artefato? Ou poderia ser um escotoma paracentral? Batistella, veja, você está apontando aí, mas eu não sei os colegas, mas para mim fica pequeno o seu cursor. Vê se você consegue colocar um cursor mais maior, talvez. Eu não sei, pelo menos aqui eu estou olhando no celular. Como é que a gente faz isso aqui? Não é isso aqui não. Vou voltar e fazer de novo. Aqui dá para ver? Não, acho que agora dá para ver. Dá para ver. Dá para ver? Aqui eu acho que Bom, vamos lá. Desculpa a interferência. Vou colocar, imagina, o laser pointer, talvez. O laser pointer é melhor. Opa. Laser pointer. Pronto, aqui, ó. Isso, boa. Agora foi. Verdinho, dá para ver ou melhor vermelhinho? Vermelho é melhor. Vermelhinho, cadê? Então, aí, beleza. Então aqui tem uma redução aqui um pouquinho. Será que poderia ser uma escotomia paracentral? Né? É uma boa pergunta. E o esquerdo tem uma sensibilidade foveal melhor e também tem o mesmo padrão aqui, né, na periferia do campo visual, com uma redução difusa também de sensibilidade, né? Esse campo, ele realmente não é fácil, porque assim, ele tem uma cara de falso, né, falso positivo, ou seja, de muito artefato, né, porque você vê que no total deviation ele tem um acometimento difuso, aí você olha no pattern, já limpa um pouco, isso no direito, no esquerdo, mais ainda, né? Mas essa coisa do artefato, a gente tem que ter cuidado, porque vale muito quando a pessoa tem alta metropia, quando tem catarata, né? E, quer dizer, eu não sei ainda se o paciente vai ter isso ou não, mas é importante isso que o Batistella falou, porque às vezes isso aqui pode parecer meio falso, como a Aline colocou,
que tem um aspecto até de trevo, de 4 folhas, mas tem essa pegadinha mesmo. Como é 30 graus, às vezes isso aí é um defeito central, na verdade, que esboça até um defeito periférico, né? Então tem que ter um pouco de cuidado nessa hora, porque ele pode mesmo induzir a gente a achar que não é um campo confiável, que esse defeito é mais artefato, mas na verdade sim é um defeito real. Então tem que ter cuidado nessa hora. Mas continua, Concordo. Batista, você está falando uma coisa importante agora. Aí, na sequência disso, o olho esquerdo, né, o mesmo, quase o mesmo padrão, mas uma sensibilidade foveal um pouquinho melhor. E o colega repetiu 2 semanas depois, um pouquinho mais, né, talvez, um pouquinho mais de 2 semanas depois, não, 2 semanas, no dia 4/9, ele repetiu de novo o campo visual do paciente, né, e, assim, deu uma limpada, né, deu uma limpada no campo visual, né, melhorou a sensibilidade foveal, o índice de falso negativo não mudou, assim, muita coisa, né. Teve algumas perdas de fixação, mas pouquinha, mas deu uma limpadinha e a sensibilidade foveal melhorou. Mas continuou esse mesmo padrão aqui, né? Uma certa perda periférica dentro do campo computadorizado, né? Sempre bom a gente falar que é periférico dentro do campo computadorizado. O Cabal que até colocou aqui, ó, tem mais perda de fixação. Esse campo é daqueles, assim, 3. pode falar, Mate. Não, pode falar, pode falar. Assim, esse campo é isso que eu estou falando. Ele, ele tem uma cara de mão confiável, mas, puxa vida, também não dá para chutar o campo, entende? Porque tem mesmo perda de fixação, tem um falso negativo, mas que também é tudo, tanto que você vê, eu acho que, eu não tô, aí não dá para ver, mas eu acho que é tudo abaixo de 20%, eu acho que ele não considera como não confiável, né? O algoritmo considerou isso, Bate? Não considerou um Não campo não considerou. confiável, não. Não, o campo foi confiável. 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 Então, Foi é isso confiável. aí. Né? Então, assim, apesar Bom, desse jeitão de falso positivo, não dá para descartar nada aqui. Né? Fica ali no diferencial do campo visual. Né? E aí, vamos na sequência aqui. Aí já a minha anamnese, né, entrando aqui. O paciente diz que usava óculos desde a infância, mas ele disse que nunca tinha enxergado muito bem dos 2 olhos. Foi difícil obter um pouco a hisria dele, ele não sabia dizer se não enxergava muito bem sem óculos ou com óculos, às vezes disse que era das 2 formas, né? Mas uma coisa que ficou bem caracterizada é que o direito sempre foi um olho um pouco pior. Né? E que sempre, desde criança, ele tinha uma mania de fechar o olho direito para poder enxergar melhor com o olho esquerdo na leitura, só na leitura. Né? E a refração que ele estava usando era uma refração do final de 2019. Então, eu não consegui caracterizar exatamente se ele tinha alguma baixa visual desde a infância, mas ficou essa suspeita. E aí, há 2 meses, né, o paciente ele disse que começou a ter um embaçamento visual leve em ambos os olhos. É uma coisa que se iniciou, não foi progressiva, não teve dor ocular, e ele atribuía muito a questão da pandemia, de estar usando muito celular, estar usando muito computador, mas eram sintomas que não o impediam de usar esses dispositivos, apesar dele notar um leve embaçamento visual. Mas na época que ele me consultou, no dia 17/9, ele já vinha com alguma melhor. Né? Em nenhum momento teve dor ocular, em nenhum momento teve diplopia, questionei metamorfopsia, questionei se tinha fotopsias, em tudo ele negava. Né? E a mãe diz que ele reparou que ele tinha um certo tremor nos olhos, que ela não sabia se era um tremor ou se era um desvio, mas de vez em quando parecia que tinha alguma coisa errada com a posição do olho. Né? Mas ela não sabia caracterizar, não conseguia me dar detalhes disso daí. Né? E de outros sintomas, o paciente tinha iniciado um quadro de cefaleia relativamente recente, mas uma coisa que não atrapalhava muito, nem precisava tomar analgésico para melhorar, e também sempre atribuindo ao excesso de celular e computador. De outros antecedentes pessoais e antecedentes oculares, não havia nenhuma alteração. Então, o resumo, mais ou menos até aqui, da história, né? É um adolescente de 15 anos com uma suspeita de alteração visual desde a infância
e com uma disfunção visual, uma queixa de disfunção visual fazia 2 meses, já com alguma melhora. A mãe havia percebido um certo tremor nos olhos, sem ser muito específica nisso, e uma alteração de campo visual que veio do outro colega oftalmologista com alguma melhora. 2 campos com 2 semanas de intervalo e um pouco mais de melhora, né? Ô, Bate, segura um pouquinho aí agora, que a Juliana já está falando uma coisa aqui que eu já ia tentar levantar uma bola. Ela falou assim, ó, lembra o sistema intermitente, ocluir um olho, ambliopia possivelmente associada e ora com visão para perto. Boa lembrança. Boa hipótese. Talvez essa queixa dele do olho direito ser pior fosse um olho amblíope, né, com um desvio pequeno que passou meio despercebido e que pudesse estar descompensando agora isso que a mãe viu, do tremor nos olhos, que ela não sabia se era um desvio, poderia talvez ser uma descompensação, né, e poderia gerar a queixa do paciente, né? Eu vou falar para vocês uma coisa, assim, que, por experiência própria, leiam, quem não for da área do estrabismo, porque quem for já deve ter lido, se não leu ainda, tem a obrigação de ler sobre a ambliopia, os conceitos novos da ambliopia. Muita coisa nova, e também para aprender mais um pouco sobre como o paciente que tem ambliopia ele se comporta. E eu confesso para vocês que eu tinha pouco conhecimento até uns 5 anos atrás, assim, então eu vim estudando mais, porque a gente começa a ver pacientes com ambliopia que tem queixas visuais mesmo, assim, não é só o fato de não enxergar, né? Então, isso que a Juliana levantou aqui é uma queixa conhecida das XT intermitente. Enfim, das ambliopias de um modo geral, que eles fecham, que quando eles falam que enxerga melhor fechando um olho, ou seja, o olho amblíope, ele enxerga melhor, isso é fato. Hoje em dia, considera-se que a ambliopia, na verdade, não é um olho que não enxerga, né? Não é um olho que não chega sinal visual, input. Na verdade, chega até demais. Essa que é a questão, é o contrário, na verdade. Tem muito ruído e pouco sinal, por isso que muitos fecham o olho para ter uma visão melhor. Então, isso é importante porque, às vezes, isso pode parecer neuroftalmológico, ou então até simulação, e, na verdade, é ambliopia, e é super real, isso existe mesmo, o paciente é sintomático. É isso mesmo. Eu recomendo, aí, para quem não leu, a esposa do Fred escreveu um paper para a Academia Americana de Ambliopia. Muito bom, vale a pena ler. É isso aí, obrigado, Bart. Eu não ia falar não, que não ia ficar meio feio, o pessoal ia ficar falando que eu estou fazendo propaganda para ela aqui. Não, mas é um paper muito bom, recomendo a leitura. Todos. Agora, a Juliana fala aqui, sim, um estrabismo aí desde a infância que está descompensando. É uma coisa que pode ser. Sem dúvida. Realmente é uma coisa a se pensar, né? Nessa época de pandemia e mais uso de celular e computador, né? Então, é uma coisa que a gente pode pensar mesmo. Então, o resumo do caso até aqui é justamente esse. Então, passando para o seguinte, agora o exame clínico do paciente, né? Melhora a acuidade visual dele. No olho direito, 20/50. No 20/50, não muito bom, ele procurava um pouquinho. No olho esquerdo, um 20/40, leu uma letrinha lá da linha do 20/30. Eu medi a acuidade visual de perto dele, para ver se isso aqui realmente estava atrapalhando ou não. Ele chegou no olho direito a um J3 mal, no olho esquerdo a um J1 um pouco mal. Ele tinha, de reflexos pupilares, né, um direto com um pouco reduzido nos 2 olhos. Não tinha, na minha percepção, direto. Você sabe que essas coisas são muito subjetivas, mas o direto um pouco reduzido nos 2 olhos. Não tinha defeito de aferente relativo, mas tinha uma dissociação nos perto, nos 2 olhos. Tá? E um Ishihara, leu 3 plaquinhas no direito, com uma certa dificuldade, em 10, e 7 no esquerdo, em 10. E de motilidade ocular, ele tinha uma exoforia, com um ponto próximo de convergência remoto, uma limitação leve no olhar para cima, na supraversão, sem outras restrições, e quando ele olhava para cima, ele tinha um nistagmo upbeat.
né? Ô, Bate, segura um pouquinho, não passa o próximo, não. Vamos dissecar essa informação clínica aqui do exame físico. Alguém quer falar alguma coisa dessas informações que o Batistella acabou de falar nesse slide? Ó, o Matheus já colocou aqui um Parinô. Suspeita de Parinô. Por conta provavelmente, da associação Luiz Perto, né? E Ok. da limitação do olhar para cima e do E nistagmo, da mas é um pouquinho diferente. então, do Tá bem olhar para lembrado. cima. Ok. Bem E lembrado, bem lembrado. nistagmo retratório, é isso aí. Isso. É uma boa hipótese mesmo. Mas só falando, do Parinô, ele, na verdade, a gente fala nistagmo, né, mas não é um nistagmo verdadeiro, né? Você tem aquele paciente que tem que olhar para cima, ele vem com o olho um pouco para É, dentro, né? Esse não, o paciente olhava para cima, ele batia um upbeat, né? Ele era um nistagmo upbeat, mas está muito bem lembrado, limitação do olhar para cima, né, num paciente com nistagmo, no olhar para cima, né, remete um pouco ao Parinô mesmo, e com a dissociação luz perto. O que é essa dissociação luz perto aqui? O que mais pode significar isso? fala, Tabox. Lembra dessa? Marco? Opa, olá, Aline. Ó, a linha, ó, pela neuropatia óptica bilateral. Isso aí. Isso mesmo, né? Explica aí, Bate, porque isso é super, é uma coisa que não é tão difícil, mas a gente esquece. Eu mesmo esqueço. Eu até estava falando para o Batistella aqui nos bastidores que eu não costumo fazer isso, não. Mas é super importante. Fala um pouco mais, Bate. Quando a gente fala em dissociação dos perto, a gente pensa só em pupila, né? Em alterações pupilares. Mas muitas vezes, se você tiver um defeito de aferência bilateral, você vai ter menos miose ao estímulo de luz e você vai ter mais miose na acomodação convergência. Então, essa também é uma situação onde você tem a dissociação luz perto. Então, a dissociação luz perto aqui, um paciente com reflexos diminuídos bilateralmente, com a acuidade visual diminuída bilateralmente, com alteração de cores alterada bilateralmente, né, ela pode indicar para você que existe alguma alteração na via óptica anterior bilateral. Ela é tão simétrica que não gera um defeito pupilar aferente relativo, tá? Mas é um defeito de aferência bilateral que leva a uma reação à luz menor do que a acomodação convergente. Então, isso aqui é um sinal importante de você pesquisar quando você tem suspeita de uma alteração de nervo bilateral. Eu posso, porque agora, será que atrapalha muito se eu compartilhar aqui minha tela, hein, Bate, para eu mostrar isso aqui? Porque eu tenho uma foto disso. Deixa eu tirar a minha aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, que é o seguinte, esse paciente que eu vou mostrar para vocês, infelizmente, ele evoluiu com uma perda visual gravíssima, ele tem um adenoma de hipófise, como vocês vão ver. Deixa eu ver aqui, aqui. Vocês estão vendo aí o tamanho do adenoma, imenso, né? Imenso, gigante. Gigantesco. E ele ficou SPL, ausência de percepção de luz nos dois olhos. Então, vocês vão ver, olha só, tá? Aqui eu estou jogando a luz, tá? Porque ficou o flash, parece que não, mas esse aqui é o meu transiluminador jogando a luz, olha lá. No direito e no esquerdo, tá vendo? Ó, sem reação nenhuma. E ele com aquela face de SPL, né? Tem nome, né, Bate? Você que tem a memória melhor que a minha, qual é o nome dessa? Vê se você lembra desse sinal aí. Essa face, não costumo. Epônimo, né? O epônimo eu não sei não. Tá bom, mas vai. Você também está ficando se alguém velho, com lembrar, certeza. E aqui, ó lá, eu falei assim, ó, coloca a sua mão na frente e tenta olhar para a sua mão, porque o cara tem percepção, evidentemente. Ó, aqui a miosezinha aqui, vamos ver se tem mais, tá vendo? Ó? o pelo dá uma fechadinha, né? Dá uma fechadinha na pupila, né? Queira ou não, ó. Se você for comparar com essa, ó, e com essa. Exato.
Muito Não, bem. É porque quando você me falou, eu falei, eu tenho um caso desse, eu já deixei reservado aqui. Bom, deixa eu sair, volta para o caso. vamos lá. Ó, já estão levantando hipóteses Hipótese etiológicas aqui, o Marco. Esclerose múltipla pode acometer o mesencéfalo em pacientes mais novos. pode. Mas, o Marco, explicaria o caso clínico, uma manifestação clínica? O que é que você acha? Vamos ver se ele responde aí. Bom, vamos Mas lá, Bart. sem dúvida que é uma boa hipótese, né? Então vamos adiante. E aqui o fundo Vamos de lá. olho. Aí ele colocou Tá? aqui, ó, pode explicar. Aquele fundo de olho que os colegas falam, bom, eu não sei, eu acho que não tem mais nada. Não tem que explique, não tem mais nenhuma alteração de fundo de olho, né, nesse paciente. O que vocês acham desse fundo de olho? Vamos colocar num. Comentários. Isso, mais próximo aí. Ó, palidez temporal. Temporal. Temporal, mas é real essa palidez? O que é que vocês acham? Pode ser fisiológica? Porque tem um. Eu já tô advogado do diabo, você sabe que eu não estou aqui para facilitar a vida de vocês, né? Mas sabe por que eu estou falando? Vocês veem que é um disco grande, né? Esses discos grandes costumam dar essa palidez fisiológica, ainda mais com esse flash. Você vê que tem um baita de um flash, né? É um flash bom. Será que é real ou é fisiológico? Essa é uma boa pergunta para fazer, né? Será que não, o fundo de olho é tão inocente assim? É porque os colegas não viram, né? Ou tá bom, Passou que você isso está aqui, colocando. Tá bom, você vai com calma aí. Você está falando que tem torção no direito? torção. Não. O paciente foi difícil de fazer essa retinografia, ele não parava quieto. Né? Ah, Eu bati umas 8, 10 fotos de cada olho, porque ele não parava quieto no retinólogo. Né? E aí a melhorzinha ficou essa com a mácula um pouco para baixo. Né? Você está falando torção, não? Não, ele acho que achou que o D tinha torção. Não, você quer dizer papila inclinada? Tá bom. Né? Não tem papila inclinada, não. Não era, não. Na bio, às vezes, talvez a retinografia possa dar uma certa impressão, mas a bio de fundo, a bio de papila não tinha papila inclinada. Né? Então, essa vamos para palidez frente. aqui chamou atenção, né? Chamou um pouquinho a atenção. E aí, eu acho que a gente pode fazer uma pergunta, né? Quer dizer, a palidez não chamou a atenção de nenhum dos oftalmologistas, né? Em primeiro lugar, por quê, né? Por que não chegou a chamar a atenção? Nem do retinólogo, né? Sem querer falar, os retinólogos, hoje em dia, eles fazem uma oftalmoscopia, fazem um OCT, não tem nada, né? Aí manda para investigar outras causas de baixa de visão, né? Hoje em dia, muitas especialidades não fazem o exame completo, né? Fazem só a sua parte, né? É. Precisa fazer o exame completo. Então, Sabe a que a gente palidez não estava. chamou muito. Sabe quem estava discutindo isso? Assim, eu participei do congresso de glaucoma da Unicamp e do curso de OCT, propriamente dito. Então, e numa das discussões eles estavam falando do Deep Learning, né? Como é que fala? Do Machine Learning, como é que fala em português? Que é a inteligência artificial, mas tem um outro nome. Dos algoritmos para dar diagnóstico, né? Ou seja, a máquina dá o diagnóstico em vez da gente, né? Em vez de ser um diagnóstico clínico, ele basicamente vai dar o diagnóstico propriamente à própria máquina, ou seja, baseado nos achados do OCT.
E interessante que lá, os colegas lá discutiram isso. Um deles levantou essa questão, assim, de que até onde a gente poderia, enfim, explorar essa capacidade que esses algoritmos têm, porque em algum momento a gente ia... Ele foi muito claro, ele falou assim, a gente vai ficar preguiçoso, que a gente vai deixar de exercer o exame clínico, deixar tudo na mão do OCT, no caso, quem estava falando de OCT, né? É exatamente isso que você está falando, né, Bate? Muita gente usa o OCT como sinônimo de exame de fundo do olho, né? Exatamente. E aí vem normal, mas não faz o OCT completo, né? Faz o OCT só da mácula, né? Aí faz o OCT da mácula e aí, bom, não tem nada, né? E acaba não reavaliando o quadro geral do paciente. Mas a palidez não chamou atenção por um motivo simples, né? Ela é leve, né? É uma palidez pequena, uma palidez temporal, mais localizadinha, né? Uma palidez leve. Mas, assim, é uma coisa que deve ser valorizada, é importante no caso. Tá? Você não pode jogar fora de início. Sim, ela é bastante importante no caso. Né? E aí vem a pergunta, por quê? Por que é importante no caso? Né? Porque simplesmente nós temos disfunção. O paciente tem queixa e o paciente tem uma disfunção visual que remete ao nervo óptico, com achados de disfunção que remetem ao nervo óptico, tem rebaixamento, tem alteração de reflexo, tem alteração de visão de cores. Né? Então, nós não podemos jogar simplesmente fora essa palidez e falar assim, é uma palidez fisiológica. Né? Aliás, nesse caso, você poderia se considerar uma palidez fisiológica? O que vocês acham? Né? Eu acho que... Alguém quer comentar, não? Fala, Marco, fala, Tabox. Volta lá na retina, porque assim, gente, nessa retina aí tem uma coisa que é fundamental. Eu falo sempre assim, que a palidez da rima, tudo bem, ela pode enganar, mas tem uma outra coisa que não engana. BAV é bilateral, pois a BAV é bilateral. Tá, ok, mas Sim. Tem que valorizar, né? não é isso sim. Mas tem um achado clínico, físico, né, do exame físico, do fundo de olho propriamente dito. Vamos ver se vocês conseguem perceber aí nesse exame. Vamos lá. Aí, Aline, boa. Ô, Bate, você tá soltando uma cola para a Aline aí, hein? Tô Aqui, brincando, ó. Aline. Ó, isso Mostra aqui que aí. eu pensei em comentar, acabei comentando outras coisas, não comentamos, né? Mas aqui, ó, eu costumo dizer isso aqui, ó, isso não parece meio careca, É, isso aí. né? É um feixe papilomacular meio careca. Perfeito. A Marina também, a Cecília também comentou isso aí. Ó, aqui no reloginho foi empate vocês, viu? Empate técnico, as três, 21 e 07. Tá bom, vai ficar, não deve ter isso. É tipo um Reut, viu, Tabox? Um A gente roitão, né? então, né? O Super Reut faleceu, roitão. né? Vocês estão sabendo disso, que o Reut faleceu? Faleceu. Ó, aqui Ano embaixo, ó, você até tem um Reut aqui, ó. Estão vendo aqui? Olha lá. Aqui verdade. tem aqui tem um Reutinho, né? Mas olha, então, palidez temporal, nesse caso, acho que precisa valorizar, pode ser fisiológica, está no diferencial, a gente tem que fazer esses diagnósticos diferenciais, mas não parece. Tá? A fisiológica está no diferencial, mas não parece no caso. E aí, como é que eu vou estudar essa perda de fibra? Né? Como que eu posso estudar essa perda de fibra? O que eu posso fazer de exame? OCT de nervo e células ganglionares. É isso não. OCT. Né? Muito E, bom. É o CT mesmo. e aí, olha, aqui, ó, o OCT. O que vocês acham do OCT?
Fala alguém. É muito claro, né? Você sabe que essa camada de. Eu vou direto aqui ao assunto, porque é uma questão prática, assim, Deixa eu só, o, deixa eu só passar de novo, que acho que falhou aí para você? Para mim tá ok, eu acho. Bom. Ah, não. Ah, tá. Ah, tá. Saiu. Bom, agora voltou. Aí. isso, voltou. Então, o que Pronto. que vocês acham do OCT? A palavra do Fred. É, o que eu ia falar é o seguinte: o, nem todo OCT, pelo menos é o que eu acho, né, nem todo OCT tem o impresso, vamos dizer, de fácil interpretação quando é para espessura macular, de camada de fibra nervosa macular. Pelo menos assim, o Spectralis, falaram que tem, mas eu tenho uns Spectralis que eu não vejo isso. Tem outros que tem. O do Spectralis, ele é quadradinho, assim, mas eu, sinceramente, eu gosto muito desse dos cirros, das AIS. Eu não ganho nada com isso, tá? Infelizmente. Queria até ganhar dinheiro com as AIS, mas não ganho nada. É porque realmente eu acho muito. O que eu acho que é bacana das AIS é exatamente essa coisa que ele faz de quase de hora do relógio, porque aqui não é hora de relógio, mas são 6 segmentos, né? Então ajuda na hora de você fazer a correlação estrutura-função, que é importantíssimo, né? Nesses casos. Então, assim, eu só estou falando que se vocês tiverem, em algum paciente, vocês precisarem fazer esse estudo, deem preferência aos cirros, deem preferência aos cirros, por experiência minha, prática. Não sei se você concorda, Bate, com isso. Sim, eu concordo. Porque você colocou esse aqui, não sei se enfim, foi aleatório, não sei se você insiste. Geralmente eu peço para fazer nos cirros. Não, eu peço quando eu posso direcionar o paciente para um determinado lugar, né, eu direciono. Mas às vezes a gente não consegue direcionar o paciente, né? Às vezes ele vai fazer onde o plano de saúde dele manda fazer, né? Mas sempre que a gente pode fazer, direcionar sempre é melhor, né? E aqui, Entendi. que mais que tem no caso aqui? Ó, tá bom, você colocou aqui, ó, Panel Map, que tem nos cirros, né? Tá bom, esse aí eu não conheço. Também não. Se você tiver uma foto e quiser mostrar aí, tá bom, fica à vontade. Só falar. Ó, o Marcos colocou a curva, deve ser a curva da camada de fibra nervosa peripapilar, né? Realmente, bem baixa, Essa né? aqui, Dr. Point. É, Essa aqui, Marcos. essa aí, Essa aqui. perfeitamente. Né? Tá bem Ah, sem baixa. dúvida, né? Ou tem uma redução de camadas de fibras nervosas importante, é um OCT que condiz com o que a gente visualiza no fundo de olho, né? Ou seja, Você uma tem atrofia real, né? uma atrofia real e uma preservação um pouquinho maior do setor nasal do disco, né? O setor nasal um pouquinho mais espesso e o restante, principalmente temporal, mais afilado, né? Aqui também, ó, a camada de células ganglionares também reduzida, né? Então, o ACT confirma para a gente. Realmente, não se trata de uma palidez fisiológica. É uma palidez real, é uma palidez patológica mesmo. Né? Mais comentários? Então, para frente, né? Vamos para frente, bate. Então, só para lembrar vocês, tá? A atrofia óptica ele é um sinal, não é uma doença. A gente ouve muita gente falando assim, qual é o diagnóstico? Uma atrofia óptica. Né? Muito embora você tenha o CID-10 de uma atrofia óptica, né, no Código lá Internacional de Doenças, tá? A atrofia óptica é um sinal, não é uma doença. Então, só para, plagiando aqui o Roitão, né? O Roitão escreve o seguinte, o termo atrofia óptica é uma generalização patológica aplicada a uma aparência devido à degeneração de axônios no sistema visual anterior.
Ou seja, ele é uma consequência morfológica inespecífica de uma doença. Qualquer doença que danifique células ganglionares e acione os nervos ópticos. Então, a atrofia óptica não é um diagnóstico, mas sim um sinal. É que nem edema de papila. Edema de papila não é um diagnóstico. Edema de papila é um sinal, que pode remeter a muitas coisas. Né? Então, fazer esse parêntese aqui. E outra coisa tão importante quanto que a atrofia óptica não é sinônimo de neuropatia óptica primária, né? Então, por exemplo, se você tiver uma retinose pigmentar, pode olhar, naquelas bem avançadas, pode olhar que o paciente tem atrofia óptica. Oclusão de artéria, né? Então, tem que ter cuidado nessas horas. Então, ela não é específica de nenhuma doença, né? Pode manifestar em várias doenças. Então, é sempre importante lembrar disso. Né? E aí vamos para algumas causas de atrofia óptica, né? Então, vamos levantar algumas causas aqui. O que vocês acham de neuropatia hereditária? Neuropatia hereditária seria uma boa hipótese. Alguém já escreveu aí, ele escreveu uma atrofia óptica que gera isso. Boa, atrofia óptica dominante. Tá? O que poderia falar a favor e o que poderia falar contra? A atrofia óptica dominante geralmente começa quando? Começa lá na infância. Olha, a atrofia óptica dominante seria uma hipótese compatível. A Aline falou, a idade, existe uma suspeita de que esse paciente pudesse ter uma alteração visual desde a infância, não ficou muito bem caracterizado isso, né? Mas como é que evolui a atrofia óptica dominante? Né? Ela evolui rápido, ela evolui muito lento. Como é que ela evolui? Ela evolui de forma lenta. Né? Poderia piorar em questão de 2 meses? Muito difícil, nunca vi. Né? Muito difícil isso acontecer. Mas o paciente poderia ter uma deficiência visual anterior e a demanda visual aumentou durante a pandemia e aí ele começou a se queixar? A resposta é sim. Né? Então, é até uma hipótese que é uma hipótese interessante de pensar. Né? Então, vamos para o seguinte. Leber, neuropatia óptica hereditária de Leber, poderia ser? O que vocês acham? Né? Sim. Por que não, Aline? A Aline colocou, não parece. Não. A atrofia óptica dominante... A qualidade visual relativamente boa. Né? 20/40, né? 20/50? 20/50, 20/40, não tem aquele escotomão que a gente vê no Leber, né? E o Leber, ele realmente procura, ele evolui em questão de semanas, né? Ele vai evoluindo na evolução subaguda, esperaria um quadro um pouco diferente, né? Mas não exclui de todo, né? Só não dá para juntar, fica difícil de juntar nesses 2 quadros de neuropatia hereditária o nistagmo adquirido, né? Porque ele não tem história de um nistagmo desde lá de trás da infância, né? Ele não teve privação visual. Você pode ter, às vezes, em algumas atrofias hereditárias, privação visual em nistagmo, mas ele vem lá de trás da infância, né? Somar isso aqui agora, o Leber, você poderia ter o Leber Plus, ou a doença de Harding, que é a associação do Leber com a esclerose múltipla, sim, mas a neuropatia do Leber, a neuropatia em si, ela não deixa de evoluir como um Leber. Ele pode ter a esclerose múltipla, pode ter outras manifestações clínicas, mas não deixa de ter a neuropatia mais clássica do Leber mesmo. Aquela coisa que evolui com o escotoma central, como a gente costuma ver, né? A Lohane também colocou uma coisa importante aqui, que isso aí não pode esquecer. O Leber, ele costuma ter uma perda visual subaguda e unilateral. Ela perde um olho e depois perde o outro. Isso. Por isso que não raro confunde com neurite, né? Exatamente. E outra, como a perda é sequencial, o paciente às vezes não queixa no primeiro olho. Quando ele perde no segundo olho, ele vai se queixar de que não está enxergando bem e parece para você que é uma situação simultânea. O Glauco colocou aqui, muito temporal. O Leber também seria mais difuso a palidez.
É verdade, assim, mas eu não sei se você concorda, Bate, eu já vi os Leber com atrofia difusa, mas uns Leber de 10 anos, assim, de mais tempo. Tanto que tem Um essa leve história de que ele vai perdendo, né? Tem até uns colegas que vai evoluindo. tem uns colegas que justificam o uso do idebenone, enfim, a longo prazo, por conta disso, porque embora clinicamente o paciente não se queixe, mas que tem perda de fibra nervosa no OCT, enfim, por isso que vai ficando mais, a atrofia fica difusa, né? Mas o padrão aqui, esse padrão que a gente tem aqui nesse paciente de atrofia mais do setor temporal, ele bate um pouco mais com a atrofia dominante, quase simulando aquela atrofia que fica bem temporalzinha mesmo no atrofia óptica dominante. O Leber, no começo, né, ele pode dar também, né, uma atrofia óptica mais temporal, mas depois é como você falou, na evolução, se continuar perdendo visão, vai perdendo fibra e a palidez fica mais difusa mesmo. Ó, Né? tem outros comentários aqui, Bate. A Aline colocou assim, ó, o quadro é recente, e também como o quadro é recente, provavelmente teria ainda algum pseudedema, né? É, nem, Eu acho que o que está difícil aí de saber é quanto tempo, né? exatamente. Se ele realmente tinha Mas, uma história de infância e quanto tempo tem isso, né? porque se foi meses, né, que é a história atual é de meses, mas é isso Mas, aí, bem, se foi mas, meses, seria pseudedema mesmo. é, mas lembrando que o pseudedema é uma alteração fundoscópica que pode acontecer no Leber, mas nem todo Leber tem, né, o pseudedema. Sim, Né? Também faz telangiectasias, exatamente, que a gente não tem aqui, né? A gente acaba não tendo nesse quadro aqui. é isso aí. O Tabox Então, lembrou, a gente publicou um caso com. Esse caso foi duro, viu? Que a gente diagnosticou de intervalo de 14 meses, 15, 14 meses de diferença. é bastante tempo, né? Pô, Bastante tempo. Normalmente é menos do que isso, né? Bem menos do que isso. isso mesmo. Leber faz isso. É isso aí. Então, de neuropatia hereditária, né? Ó, carencial poderia ser? Alguém falou de alguma coisa tóxica aqui, Falou, né? o Matheus lá em cima falou de uso de Alguém drogas. falou, o paciente não tem histórico de uso de medicação. Nada, não usou nada, nada. Questionei isso daí, ele não é usuário, não usa droga, não usava nada. Nem medicação ele usava. Né? E a parte carencial poderia ser, sim, ó, foi perguntar sobre o uso de drogas, o Matheus pergunta, perguntei sobre o uso de drogas, não coloquei aqui, mas eu perguntei sobre o uso de drogas. O paciente Você, não usava droga. vocês não conseguem juntar tudo, a perda de visão com essa alteração aí? Peraí, ó, a Juliana colocou assim, ó, podia ser um distúrbio metabólico, como anemia perniciosa. É, a anemia perniciosa, a vitamina B12 dá, olha, eu tenho dificuldade, mas eu acho que dá uma paraparesia mais sensitiva. Eu tenho dificuldade, não sei se você vai lembrar, Bate, que dá Não, agora sim, eu acho que precisava ele dá consultar minha sensitiva, colinha. eu não lembro bem, não. Não dá paresia, não dá uma coisa mais de sensibilidade profunda que os neurologistas falam. Mas eu, sinceramente, não lembro se dá nistagmo, não. Ele não tinha ataxia, né? Você não colocou, mas enfim, Não não tinha, tinha. não tinha sintomas. Não Não tinha tinha nenhum sintomas. sintoma. Clínica. Então, Vegetariano. vegetariano, não, come de tudo. Perguntei isso também. Né? Irmãos com episódio de perda visual na família, nenhum. Família. Né? Carencial, escotomas mais centrais e paracentrais. Isso, carencial ele tende a evoluir um pouquinho mais, mas se a gente for pegar a história do paciente de 2 meses, o cara com carencial com 2 meses, é difícil ele já ter atrofia óptica. Geralmente precisa de mais tempo para ele desenvolver atrofia óptica. Né? Qual que é a sua impressão disso, Fred? Né? O cara com carencial, geralmente, ele vem, quando ele já vem com aquele 20-100, 20-200 com escotomão e atrofia óptica, é porque já tem bastante mais, tem Sim, mais tempo de sim. evolução, né? Isso é verdade, é interessante. A tóxica, ela pode até dar
dependendo do que for, por exemplo, metanol é um terror, né? O cara faz até edema e de nervo. Então, às vezes evolui de forma aguda, mas a carencial pura mesmo, por exemplo, o modelo que é a tabaco-álcool, né, neuropatia ótica tabaco-álcool, ela é bem arrastada. Tanto que não raro o paciente, que já é um cara que, com todo respeito, é um cara que não, enfim, é alcoólatra, aquela coisa toda, eles não conseguem perceber quando está ali 20/25, 20/40, 20/50, e eu já vi várias vezes eles falando, não, eu perdi a visão há um mês, né? Porque aí ele está 20/200, 20/400, e quando você vai conversar com os familiares, eles já falam, não, não é um mês, não, ele já vem se queixando há mais de 6 meses. Então é uma história bem arrastada, que aí o cara vai procurar quando já está realmente uma perda visual muito importante, né? Enfim, mas é isso. O mês que ele fala é quando pulou do 20/100 para o 20/200. É que atrapalha mesmo, acho que ele não consegue ver nem o rótulo da cachaça mais, aí ele não consegue mais escolher. Atrapalha a vida do cara, né? É isso, o cara tá cego mesmo, né? Vamos dizer, funcionalmente ele tá cego. Até então, 20/50 ele toca a vida. Quando ele chegou no 20/200, aí ele não consegue mais se virar sozinho, aí ele vai procurar. Mas é bem arrastado mesmo, que a gente vê do carencial. Diferente do E Leber e do tóxico. o carencial, sim, eu acho que tá no diferencial. Não vamos deixar de investigar, né? Compressivo poderia ser isso? Isso, o Matheus está colocando aqui, pode ser sequela de neurite bilateral, que é mais comum em jovem. Vamos comentar isso na sequência. O Marco colocou uma coisa aqui que eu acho super interessante. Isso aqui tem que sempre perguntar. Boa lembrança, Marco, de cirurgia bariátrica, que é uma coisa que ficou super comum. Eu não sei se vocês têm oportunidade, mas assim, eu posso estar exagerando. Eu sempre dou a mão à palmatória, mas assim, a sensação que eu tenho é que a turma não liga muito por essa coisa da reposição de vitamina, bate, quando faz a bariátrica. No começo liga e depois larga a mão. Isso, depois de 6 meses, assim, já larga. Depois Eu larga já a mão. vi. Não sei como é que funciona. Eu acho que eles confiam que o cara vai comer ali linguiça, uma picanha, mas se for um cara que não, sei lá, dependendo da cirurgia, eu acho que eles têm que fazer reposição. Então, vira e mexe pode ter isso aí. Para a vida Agora, toda, né? agora acho que o Marco quis comentar que quando é bariátrica pode evoluir mais rápido. Boa pergunta. Não sei dizer. Mais rápido que um tabaco álcool? Não sei. Eu acho que para você depletar os estoques de vitamina B12, né, vai bastante tempo. Eu não tenho essa impressão, não. Eu acho que as duas são assim, uma evolução muito longa. Os pacientes que eu peguei de cirurgia bariátrica com neuropatia óptica já tinham feito a cirurgia bariátrica há vários anos. Né? Ninguém recente, não. Vamos para frente. Então, neuropatia compressiva poderia ser? Compressiva, ninguém comentou? Ainda não. A O que Aline vocês acham? colocou Sim. Poderia ser, poderia explicar a neuropatia óptica junto com o nistagmo? onde seria a localização? Isso, um glioma, talvez. Glioma, boa, Aline. Boa, Aline. Muito bom. Boa, Aline. Tumor de fossa posterior. Fossa posterior. Boa, Matheus. É isso aí. Né? Então, É isso aí. uma alteração compressiva tumoral poderia causar isso daí. Né? E, na sequência disso, dá como já falaram aqui, ó, não poderia ser uma neurite, alguém comentou aqui, né, que não poderia ser uma neurite pregressa, Mateus. quer dizer, o paciente teve uma neurite, isso, né, e aí a gente pensaria em diversas causas, desde esclerose múltipla, uma situação infecciosa e uma situação parainfecciosa, né, poderia ser uma neurite pregressa que melhorou, né, que está evoluindo com alguma melhora, tá? Poderia, é uma boa hipótese. Né? Isso, olha lá, comentou, a parimume também, eu chamo costumo chamar de parainfecciosa, e tem uma doencinha aqui que a gente não pode esquecer, né?
Qual que é a doencinha que a gente não pode esquecer atualmente? Né? Na sinusite? Não, sinusite não, tá bom. Tá. Poderia ter uma sinusite provocando isso? Pô, é difícil, né? Difícil. Pode ser, mas é um diferencial. Né? O que a gente não pode esquecer, gente? Covid, boa, Matheus. Tudo é Covid agora, Covid. né? Covid. O Batistella já Né? pegou pelo menos uns 3 atestados, ele tá direto aí, só no vinho. Covid é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Tem que Uma aceitar, né? situação. Tudo pode dar, Né? né? Neurites para-infecciosas associadas à Covid já tem várias descrições na literatura. Estou cansado um pouco desse negócio de Covid. No Journal Neurooftalmology só sai isso. Manifestação de Covid, neurite por Covid, não sei o que por Covid, tudo por Covid agora. E aí também Covid poderia dar neurite, poderia dar uma meningite, uma encefalite. Quer dizer, pode acontecer tudo isso, né? Ó, Então, vamos para frente. vamos E pra o frente. nistagmo? Nistagmo pode ser, você pode chamar isso de nistagmo de posição extrema? Não? Não pode, né? O nistagmo de posição extrema é um nistagmo geralmente jerk horizontal, né? Ó, o Sávio levantou uma Então, etiologia aqui. Pode falar, Bate. pode falar, o ADEM, né? Mas Muito boa. geralmente o quadro é difícil abrir com a neurite, né? Geralmente o paciente vai lá com encefalite e outros sintomas neurológicos e vai parar na mão do neurologista, né? E aí Mas tem, depois, viu? na sequência, né? É, Mas pode ser assim. mas tem uns casos de ADEM que eu já vi, assim, e esses vêm pra gente. É menos comum, mas esses acabam vindo pra gente. E para suspeitar é difícil, mas é aquele que o paciente tem a perda de visão e aí você percebe que ele também tem outras alterações, de sensório, mais sonolento, coisas desse tipo. Dá muito em criança, né? Não esquecer que ADEM é uma coisa que dá muito em criança, pós-vacinação, mas eu acho um diagnóstico pertinente, sim. Pós-vacinal, não coloquei ali, né? Na neurite, EM, infecciosa, para-infecciosa, pós-vacinal. Faltou ali, ó. Né? Boa, bem lembrado. Bem lembrado. E aí tem um comentário aqui. O upbeat geralmente piora para cima, tende a piorar quando olha para a direção a fase rápida, é isso aí. Muitas vezes o PPO nem se consegue ver de tag upbeat e downbeat. Boa linha, é isso aí. Isso mesmo, ele não tinha nistagmo em TPO, né? Ele só tinha o nistagmo no olhar para cima, né? E aí a gente pode levantar algumas causas aí, tem inúmeras, obviamente, causas de nistagmo, mas os nistagmos upbeat que aparecem junto com algumas degenerações da atrofia cerebelares, malformação de Chiari, uma coisa que a gente pode pensar, poderia originar um nistagmo, né? Mas não justificaria a perda visual, né? O tumor de fossa posterior, que alguém já comentou, esclerose múltipla, que alguém já comentou, né? E meningites e encefalites, que a gente também já deu uma comentadinha, né? E O Bate, vê esse comentário da Renata, o último aqui da lista. Renata Gomes. mas se fosse neurite, não seria um quadro mais agudo ou subagudo e com dor. A gente sabe que a dor da neurite é uma situação que a dor da neurite é muito variável. Ela não costuma ser de forte intensidade, ela costuma ser de leve intensidade. E as neurites podem levar uma baixa de visão, às vezes pequena. Então, se eu considerar uma das hipóteses aqui, que o paciente pode ter tido uma neurite leve e que aquela queixa de cefaleia dele, que já estava melhorando, poderia ser uma dor ocular ou periocular associada à neurite, tá? É possível. É possível. Né? Tudo isso que está sendo comentado é possível, são comentários bem pertinentes. Isso aí. É Vamos para bastante frente, então. possível. Vamos para frente. Então, o que eu pedi? Eu pedi ali. Né? Como ele tinha um campo visual 32 feito 2 semanas antes e já com alguma melhora, e o paciente mesmo achou que já tinha uma melhora,
eu queria um 10-2 para investigar melhor esse 20-50, 20-40 que ele tinha. Para ver se não tinha uma escotomia central, até porque, mesmo com a hipótese de atrofia óptica dominante, a gente pode encontrar melhor o escotoma nesses casos de baixa divisão leve, nas atrofias, nas neuropatias hereditárias, no 10-2. Então, eu pedi um 10-2 para esse paciente. Outra coisa que eu pedi, claro, foi uma ressonância de crânio e órbitas. Não dava para passar sem ressonância de crânio e órbitas, porque tinha que investigar tanto uma questão de tumores, quanto a questão, principalmente, também de uma esclerose múltipla, tá? Além de outras possíveis neuropatias ópticas associadas. Então, ressonância de crânio e órbitas, fundamental, né? E pedi os exames laboratoriais. Eu pedi hemograma, pedi dosagens vitamínicas, provas infecciosas, incluindo os anticorpos para a COVID e provas reumatológicas, né? E ainda comigo, não pedi ainda, mas pensei comigo, eu sempre deixo algumas anotações, né? Se tudo vier negativo, considerar o teste genético para o diferencial das neuropatias hereditárias. Alguém pediria alguma coisa a mais? Lembrando que o OCT ele já fez. Para iniciar para iniciar essa investigação. Não? Acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Então, genético depois, né? Genético depois. Caro, né? Ficou no meu pensamento ali. É isso aí. Ficou no meu pensamento pedir a depender dos resultados desses primeiros exames. E o que aconteceu? Tá? Eu atendi esse paciente dia 17/9. Ele fez exame no dia 23/9. Tá? No dia 24 ele voltou comigo. E no dia 24 ele estava se queixando do seguinte, tá? Quando ele voltou. O olho direito dele, tá, baixou a visão. O olho direito dele fazia 2 dias, ou portanto, desde o dia 22, estava com embaçamento visual progressivo e uma dor leve com uma pior a movimentação. E o olho esquerdo começou a piorar na tarde do dia anterior. Na tarde do dia 23, ele começou a ter um embaçamento visual, mas sem dor no olho esquerdo. O que vocês acham disso? Pensando naquelas hipóteses que nós colocamos. Hereditárias, compressivas, carencial, neurite mesmo. Pode falar a favor ou não? De alguma delas, essa piora. Dor fala a favor de inflamação. Aí, Neurite, essa perda aguda, também fala a favor de inflamação. O exame clínico mudou? Boa pergunta, Aline. É isso aí. Vamos ver o exame clínico. Vamos ver o exame clínico. O exame clínico mudou. 20/100 no direito, 20/80 no esquerdo. Estava 20/50, 20/40. Apareceu um defeitinho pequeno à direita. Né? O Ishihara ele já não via mais nem a placa controle. E motilidade inalterada. Então piorou a acuidade visual e apareceu um defeitinho de aferência direita e a visão de cores também piorou. E aí o campo dele, esse aqui é o 10-2 que eu pedi. Lembrando que o olho direito, quando ele foi fazer esse campo, já estava piorado. Esse campo ele fez de manhã, na manhã do dia 23, 9 e pouco da manhã. O direito já estava piorado, o esquerdo começou a piorar à tarde. O que vocês veem no direito? O limite foveal caiu. Era quanto antes? 20 e Era pouco, né? 27. Do direito, 27, mas melhorou para 32, né, no segundo campo. Tá, ok. Tá bom. Mas era isso aí. Mas agora eu fui a 10. Exatamente. Apareceu uma escotomia central ali, né? É isso aí. Mudou e aumentou o defeito central, ó. Mesmo que agora com 10-2, exatamente.
e o esquerdo dele tem uma redução aqui difusa, né, dentro dos 10 graus de sensibilidade, né? E mantinha ainda os 33 decibéis, né? Porque ele foi piorar a visão do esquerdo depois desse campo visual. E mais algum comentário? Acho que não, né? Não. E aí, na sequência disso, a ressonância. Começa aqui pela ressonância de encéfalo dele. Deixa esse comentário, Bate, porque a ressonância... Porque, assim, vamos lá. Eu já falei para vocês várias vezes. Tudo bem, a ressonância pode vir o laudo lá dando já o mapa para vocês, diagnóstico etiológico e tudo mais. Mas não se enganem, às vezes tem ressonâncias que são alteradas que vêm com um laudo normal. E aí é você que tem que se virar. Assim, com todo respeito, o radiologista não é o médico do seu paciente, é você que é. Então, não adianta ficar com aquela sensação de que o radiologista laudou como normal. Você que é responsável. Então, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento de ressonância, saber se está alterado ou não. Vamos ver se aqui, alguém... só para facilitar para vocês, aqui, o axial sagital e o coronal, eles são do mesmo nível. Coloquei todos os cortes do mesmo nível. Mas aqui a turma já falou, o Taboca já colocou, hipersinal na frente da ponte. Aponta aí, Bate, é isso aí. O Matheus colocou aqui, lesões desmineralizantes em corpo caloso, periventricular e mesencéfalo. É isso aí. Mostra aí. Mesencéfalo aqui. Ponte aqui. Aqui, tem uma aqui. Alguém colocou periventricular, né? Aqui. Uhum. Né? E aqui é o mesencéfalo, tá? Bom. O Marco colocou aqui, alteração na ponte mesencéfalo explica o nistagmo. Explica o nistagmo também. É isso mesmo. É isso aí, Marco. É isso aí. Mais um corte aqui, Aqui, aquela lesão na ponte, Aqui, na parte, e aqui atrás também, na ponte, né? Aqui, e aqui, no coronal. Né? Aí, e agora? Quem descreve essa aqui? Cheio de bolinha, né? Eu diria cheio de bolota, né? Tem umas grandes, né? Umas grandes, Essas daqui você considera realmente bem típicas, né? De EM, né? Mais alongada, essa aqui, principalmente, mas tem várias lesões aqui em volta periventriculares, alongadas. É isso aí. Típico de esclerose múltipla. Típico de esclerose múltipla. Exatamente. Aqui, lesões do sistema hipotálamo. E mais aqui? Tem eu vou falar aqui, vamos ver se aí depois você me corrige se eu estiver errado, viu, Bate? Mas assim, porque não mudou, né? O critério de McDonald, ele só deu eles acrescentaram uma coisa, mas tem uma que eu me lembro, assim, da época de residência, que uma colega também, que era residente de neurologia, me falou, e eu não esqueci mais, porque ela falou, tendo essa aqui, fecha praticamente que é a esclerose múltipla, não precisa nem de, enfim, BOC, coisa desse tipo. Vê se alguém mata essa. As de tronco, tudo bem, mas tem uma aqui que daria também o diagnóstico. Vê se alguém lembra. Não é a periventricular, porque a periventricular é essa que é a mais, não é que é inespecífica, mas por exemplo, quem tem diabetes tem, quem tem hipertensão tem, quem tem, já viu uns caras, gente com enxaqueca, Bate, que tem umas bolinhas dessa também? Tem. Enxaqueca tem umas bolinhas brancas também. Que é vasculares, mas essa aqui é maior, né? Tem uma distribuição. Não, eu sei, é maior, mas a que eu quero dizer, na verdade, é essa do cerebelo. Aponta aí. Essa.
que é que a dica que a colega me deu é que é o seguinte, são as lesões infratentoriais. Lembra dessa, Bate? Sim. Ainda vale isso, né? E Também o cerebelo é um dos locais, né? o tentório é que a gente não consegue ver, mas é aquela capa que separa aqui, ó. Ela passa bem aqui, ó, na divisa entre o cerebelo e o encéfalo. Então, cerebelo, se você achar lesão do cerebelo, praticamente fecha que é doença desminimizante, de um modo geral, a esclerose múltipla. Mas é isso. Vamos para frente. Ó, uma captação, até que não tinha uma captação de contraste tão importante aqui no nervos Leve, ópticos, né? né? Uma captação leve e um hipersinal aqui no nervo óptico intraorbitário, né? Bilateralmente. Então, né? O que aconteceu com esse caso, né? O paciente tinha na verdade, a ressonância mostrou que ele tinha uma altíssima carga lesional compatível com doença desmelinizante em fases aguda e subaguda. Né? Muitos outros sinais exibindo, muitas outras alterações exibindo atividade realmente inflamatória. Na sequência disso, não tinha outra conduta senão internar o paciente. Ele colheu o líquor, que veio com bandas positivas, foi pulsado por 5 dias, com melhora da acuidade visual. É claro que o paciente tendo apresentado uma neurite 2 meses antes, né, provavelmente bilateral, por causa dos sinais todos que a gente viu, bilaterais, apresentando um novo surto de neurite 2 meses depois, também tem que pensar atualmente em MOG e também tem que pensar em DEVIC. Né? Colheu o anti-MOG negativo, colheu a aquaporina negativa. O diagnóstico foi fechado de esclerose múltipla, tá? Principalmente porque, além do encéfalo, foi complementado o exame dele com a ressonância de coluna dorsal e cervical. Tá? Ele tinha, na coluna dorsal, olha aqui, ó, 5 a 10 focos de desmineralização e na coluna cervical 10 a 20 focos de desmineralização. Ou seja, a carga lesional desse paciente era gigantesca. Né? É uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha visto. O neurologista também que ficou com o caso, assim, ele falou isso aqui, eu nunca vi um negócio desse jeito. Né? É uma altíssima carga lesional e, em função disso, permitiu a realização, já fechar esse diagnóstico de esclerose múltipla num tempo assim, num período de tempo tão curto, né? Em função dessa altíssima carga lesional. E aí vem a minha interpretação do quadro, né? O paciente provavelmente teve um surto de neurite, ele teve um surto de neurite há 2 meses, com um acometimento leve, provavelmente simultâneo, se não simultâneo, sequencial dos 2 olhos, o direito um pouco maior, um pouco pior do que o esquerdo. Quando, da primeira consulta comigo, no dia 17/9, ele estava já em melhora, né, e já exibia os sinais de atrofia óptica, né, já compatíveis até com mais ou menos o tempo da evolução, talvez até um pouco mais do que esses 2 meses. E na sequência disso, ele apresentou um novo surto. Ele apresentou um novo surto de neurite bilateral. Né? E como eu falei, alta carga lesional, né, de encéfalo de medula associada às manifestações. Se a gente pensar, não tinha só manifestação sensorial visual, mas também tinha manifestação motora. Né? Isso fechou o diagnóstico em torno da esclerose múltipla. E aí foi indicado para esse paciente o Crevos, né, que é o ocrelizumab. Comentários? Alguém acha alguma coisa diferente? Eu vou falar para você, assim, eu falei para você já, eu vou falar aqui para os colegas. Esse seu caso, assim, difícil diagnóstico no sentido de que a apresentação dele foi uma apresentação confusa, né? Você vê que você gastou uma energia danada para você, enfim, organizar aí a anamnese e o quadro clínico, mas se não fosse essa banda oligoclonal e esse padrão de lesões que a gente já discutiu agora, as lesões da ressonância magnética,
eu teria dúvidas, eu não pensaria em esclerose múltipla, não, assim, eu não pensaria em neurite de esclerose múltipla, entende? Porque bilateral duas vezes, a gente está falando de quanto tempo aqui? De um surto para outro? 2 meses. Eu não pensaria, eu sinceramente, Dois isso eu meses. falo, eu não tô negando o diagnóstico, mas assim, para mim é uma apresentação, e eu sei que isso existe, mas ele está entre aí os 5% dos casos clínicos de esclerose múltipla, eu acho, certo? Né? Mas é o que você falou, o que possibilitou o diagnóstico, o que foi o exame-chave ali, né, o resultado do exame que nos afastou de todas as outras possibilidades foi a ressonância, né? Com essa carga lesional, assim, monumental, né? E é por isso, ó, a Renata colocou aqui uma questão, a falta do edema no nevóide também dificultou isso aí. Não, tá bom, tá bom. Quando o Bate me mostrou, a gente sempre discute o caso antes, para a gente alinhar, enfim, um dá ideia, outro, para o caso ficar, assim, bem inteligível. Quando eu primeiro, eu tô falando para vocês que vocês raciocinaram certinho, eu pensei em ambliopia no começo, e aí, quando ele mostrou aquele fundo de olho, eu pensei em hereditária mesmo, em algo desse tipo, uma atrofia óptica temporal, bilateral. Um jovem de 15 anos, falei, isso aí é um Leber. Eu até pensei em alguma coisa meio de atrofias hereditárias associadas às ataxias espinocerebelares. Muito difícil mesmo. No começo, sem a ressonância, né, sem esse achado de ressonância, abrir os diferenciais é uma coisa que foi muito importante, né? E como você falou, se não tivesse esse achado de ressonância, eu acho que eu teria partido também para, assim, ampliado o leque de possibilidades de neurite e teria pedido o teste genético já, né? E aí, para a gente levar para casa, né? Sempre tirar a boa história, que é o que a gente fala bastante aqui. Importância de caracterizar o máximo possível, mesmo que o paciente não. Você tem que tirar, você tem que arrancar do paciente muitas informações. Não espere que ele te diga espontaneamente, né? Caracterizar, né? No caso do paciente, tudo que a gente falava, não, mas é porque eu estou usando o celular, porque eu estou usando o celular. Ele tentava te direcionar, né? Então, caracterizar até onde ia essa astenopia, entre aspas, dos pacientes, e tentar caracterizar a progressão e a bilateralidade do caso, né? E lembrar também sempre, ó, atrofia óptica é um sinal, não é uma doença, e o diferencial dela é um diferencial muito grande. A gente tem que ter uma base de conhecimento, tá? Para não se perder no meio do caminho. Isso aí, né, Fred? Tá fechado. Desculpa, esse casinho não é um caso fácil, não, é um caso difícil. O diagnóstico é de neurite óptica, mas não é dos feijão com arroz, não. Por isso que quando colocaram aqui, eu acabei perdendo não sei se você está com elas aí, porque eu acabei caindo e voltei. Mas tinha Ó, alguém que falou, alguém falou em neuromielite óptica. São em NMO, mas o padrão do acometimento, aí veja, é uma coisa que na sequência desses achados de ressonância, a condução não tem outra forma de conduzir o caso senão junto do neurologista. Tá? O padrão de acometimento não é um padrão de neuromielite óptica. Mesmo o padrão de acometimento da medula, você não tinha aqueles 3 segmentos, né, em sequência acometidos, e você tinha muitas lesões pequenas difusas, né? Então, isso fala menos a favor de neuromielite óptica. Além do que, ele colheu os anticorpos, né, pelo pelo método do CBA, que é um método com uma sensibilidade bastante grande, e eles vieram negativos, né? Então, eu acho que a investigação nesse sentido, ela foi bem feitinha, fechou em torno disso. Bom, a Renata colocou uma coisa aqui interessante, que é a seguinte, é verdade, o anticorpo aquaporina 4 negativo, ele não descarta a neuromielite óptica, né?
Tanto que tem, por sinal, eu recomendo um artigo muito bom, eu vou tentar achar aqui, eu vou colocar já já, que é de um colega nosso, de um neurologista chamado Douglas Sato. O Douglas é daqui da USP, embora hoje ele esteja na Federal do Rio Grande do Sul, mas enfim, o Douglas publicou um artigo no Neurology, 2014, e ele fala sobre isso, sobre a neuromielite óptica, comparando o quadro clínico da aquaporina 4 com antimog e os que são duplo negativo. Então, vale a pena a leitura desse artigo. Mas o que importa é o seguinte, você pode ter neuromielite óptica com aquaporina 4. Agora, esse padrão de lesões na ressonância magnética é muito contra a neuromielite óptica. E que essas lesões encefálicas, né? A neuromielite óptica, ela não costuma dar lesões encefálicas, ela costuma dar lesões muito mais em medula e tronco. As encefálicas, elas têm um outro padrão, elas são bem maiores, grandes, enfim, mais frontal, mais cortical do que de substância branca. Ela é diferente. Eu não tenho know-how para ficar falando sobre isso, mas eu não sei se tem algum colega da neurologia aqui que pode falar para a gente. Deixa eu ver se a Liliana está aqui. Eu não sei se tem alguém da neurologia que pudesse falar sobre isso, mas depois estudem que isso aí é uma informação muito clara na cabeça dos neurologistas. Para a gente acaba não discutindo isso. Né? Tem isso aí, o Matheus colocou aqui que tem isso, a lesões extensas de medula, mas eu estou falando cortical. De área postrema, né? De área postrema. Eu Seja tenho... aquedutal. Isso, eu vou ver, me dá Bate, me dê um minutinho aí, vai discutindo aí, que eu vou achar aqui um artigo que é muito bom, que é do Lana e do Dagoberto, sobre o espectro estendido. É bem interessante. Esse eu acho aqui que eu já... Eu lembro desse artigo. Aqui, ó, achei já, vou colocar. Vale muito a pena ler esse artigo aqui, porque é sobre isso que a gente está falando. E nesse artigo é super interessante que esse artigo aqui tem as lesões típicas de... Ó, deixa eu compartilhar aqui, só para você ver. Libera aí, Bate. Liberado. Cadê? Peraí. Foi lá no apresentar. O que caiu minha ficha é do Chrome, aqui. Olha o tamanho das lesões. Só para vocês verem, é esse artigo, tá? Ó, é esse link que eu coloquei para vocês. Depois vocês dêem uma lida. Vale muito a pena ler esse artigo aqui. Ele é bem claro, assim, para nós oftalmologistas, mesmo para nós oftalmologistas, é um artigo muito bem escrito, ele é muito claro, assim, bem tranquilo de ler, eu sugiro fortemente. E aqui, ó, as lesões que eu estou falando para vocês, tem poucas lesões encefálicas mesmo. E aí eles colocam aqui, ó, tumefativa, tá vendo aqui, ó? Tá muito pequeno aí? Não, dá para ver. Dá para ver bem, né? Lesão frontal tumefativa. Olha o tamanho da lesão aqui. Enfim, eu não sou neuroradiologista, mas aquelas lesões ali com cara de M mesmo, né, Bate? Ali tem. Aquele padrão, né? Aquele padrão ovalado periventricular, compridinho ali, né? Perpendicular ao ventrículo, é um padrão que chama bastante atenção para a esclerose múltipla. É isso aí. Né? Bem, acabou fechando, né? Mas é interessante o exercício, né, de raciocínio diagnóstico para a gente chegar nesse ponto, né? O exercício de raciocínio inicial. Sem dúvida. Pergunta do Tabox. Tem que responder, senão o Tabox
Manda aprender a gente aqui, ó. Uma dúvida de Leber. Vocês solicitam teste de gene de Leber, vocês especificam os genes ou pedem painel completo? Essa pergunta é muito boa. Eu vou falar, depois o Bate vai falar. É assim, esse tem que pedir primeiro os três, porque não dá para pedir a Deus dará, não, tá? Primeiro que é caro, segundo que é meio que agulha no palheiro. Então, assim, você tem 90% de chance, 90 ou 95, né? 90%. 90% de ser uma das três primárias. E agora, se vem negativo, isso é uma coisa que até hoje eu tenho uma dificuldade. Eu já li sobre isso, porque na prática, qual seria o próximo passo? É o que eles chamam de painel completo, como você colocou. Mas, assim, a sensação que eu tenho que esse painel completo aí é agulha no palheiro. Porque deve ter mais de uma centena de genes, hein, Bate? Eles não fazem tudo, né? Mesmo que você peça mesmo que você peça o teste para você estender para outras mutações secundárias, né? Eles acabam pesquisando mais meia dúzia no máximo, né? Que são aquelas que são dentro da secundária são um pouquinho mais comuns, né? Não dá para você pesquisar. E outra, eles enfiam sempre tudo dentro daquele teste gigantesco, né? E vê um monte de coisa que você não quer ver, né? Pesquisa um monte de coisa que você não precisa. Então, assim, na prática é um problema. Mas um dia eu perguntei discutindo lá com o nome dele, agora eu esqueci o nome. Mas é um colega geneticista, e ele é que é o responsável pelo laboratório. E aí eu perguntei sobre isso aqui que eu vou mandar para vocês, esse artigo, que é o seguinte, eles falam que esse ND6 aqui, que é um... Eu vou compartilhar aqui para vocês verem, ó, peraí. É um... Estão vendo aí? Aí. Esse ND6 aí, quando você pega todo o DNA mitocondrial, ele divide em algumas regiões, e essas regiões, uma delas é essa ND6. Essa ND6, as três primárias estão nesse ND6. Então, esses autores aqui, eles alegam que quando você tem as três negativas, é o que eles chamam de hotspot. Então, assim, a chance de você encontrar uma outra mutação dessas que não são mais comuns, é mais provável você encontrar nesse spot, vamos chamar assim, eu esqueci o nome, então, que é esse conjunto de genes, que é o ND6. Eu perguntei isso diretamente para esse colega, e ele falou que não é tão simples assim, que eles, na prática, eles fazem o sequenciamento completo mesmo, e não ficam procurando esse ND6. Quando você pede esse teste, é o pacotão, né? Eu ainda não tive essa, entre aspas, felicidade, digo felicidade do ponto de vista semiológico, de encontrar uma mutação que não fosse uma das três. Mas eu tenho dois pacientes, eu tenho mais de dois, mas que foram negativos, e o quadro é extremamente sugestivo de Leber, mas eu tenho dois que foram negativos, a pesquisa dos três foi negativo. Um deles fez o sequenciamento completo, foi negativo, e eu fiz o Idebenone e os dois melhoraram. Então, por que eu estou falando isso? Porque se vocês procurarem, agora eu não vou lembrar de cabeça o artigo, mas se vocês procurarem, vocês vão ver que se for negativo, você tem uma chance maior de ser um desses casos que respondem bem um Idebenone, ou até que pode ter recuperação espontânea, porque você tira 70% da 17778, que é a pior prognóstico. E, enfim, é só uma dica prática, que se for negativo a mutação primária, e você não encontrar a mutação, há uma chance desse paciente ter uma boa recuperação visual, então vale a pena usar o Idebenone. Mais alguma coisa, Bate? Então, acho que já os principais tópicos foram discutidos, né? Sem dúvida. Acho que foi bacana. Muito bom. Eu agradeço a todos aqui
Norton, Glauco, Renata, Aline, quem mais? Eu acabei caindo aqui, eu perdi um pouco o chat. Mas Tati, obrigado. Juliana, Renata, Maiara, George, obrigado. Saulo, obrigado, Melo. Cristina, Aline. Ô, Marco, eu vou ter que confessar para você, você vai ganhar o jantar lá na casa do Batistella, tá? O Batistella, ele não fala, mas ele é chefe de cozinha. E, enfim, e você acertou de novo o diagnóstico. O Marco acertou o que eu coloquei lá, que era do AVC de tálamo. Ele que matou o diagnóstico. E ele falou lá no comecinho, ele falou que poderia ser uma esclerose múltipla, lembra? Lembro. Boa, Marco. É isso aí. Muito Gente, bem. também quero agradecer, faço minhas as palavras do Fred. Obrigado para todo mundo. Muito obrigado. Gente, então é isso. Mais uma vez, obrigado. Já está tarde. Eu agradeço a paciência de vocês, a participação intensa aqui de todos vocês. E, enfim, semana que vem eu não garanto, mas se tiver, vocês vão ficar sabendo no Instagram ou pelo e-mail. Mas certamente aí, ou essa ou na próxima semana, a gente vai discutir de novo mais um caso, enfim, com essa desenrolar super interessante que gera uma discussão extremamente proveitosa para todo mundo aqui. Então é isso. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, Obrigado, Marco. obrigado, obrigado, Glauco aí. Um Obrigado. abraço.